Os 7 principais mitos do chocolate. Chocolate é saudável? Chocolate engorda? Chocolate não causa acne? Fica aí e vamos aprender um pouco mais sobre os benefícios e os malefícios do chocolate. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coração, nutricionista clínico, que sou apaixonado para trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Sem enrolação, sem ideologia, apenas o que está publicado na literatura médica científica. Então, o chocolate realmente é um queridinho do mundo atual. Os seres humanos foram criados para o consumo de doces, tanto é que é o primeiro gosto que a gente sente na ponta da língua, é o gosto primário que a gente busca nos alimentos por a evolução de milhões de anos na ordem dos primatas, comendo primariamente alimentos doces, como a própria paleoantropologia mostra. O gosto amargo, por exemplo, é um indício de toxicidade, de acordo com os cientistas. Então a gente foi feito realmente para buscar o gosto doce. E você pode falar, eu prefiro sal, eu sou do sal, eu não gosto de doce. Sim, você acha que você não gosta de doce. Você teve alguma perversão do paladar por usar alimentos, obviamente, muito salgados. E você não entende que, por exemplo, você gosta de sushi? Sim, no sushi tem açúcar refinado no arroz e no shoyu. Você gosta de creme cracker? Até creme cracker tem açúcar dentro. Então você não foge do açúcar no seu dia a dia. Você deve estar usando uma bala, um adoçante, um suco industrializado. Praticamente hoje em dia tudo que seja industrializado ou até mesmo cozido tem algum nível de açúcar. Aí a pessoa fala, mas não tem açúcar. Até mesmo carboidrato complexo, ou seja, uma batata doce tem açúcar ali dentro. Só não é doce para a ponta da sua língua. Então, vamos entender um pouco mais sobre o chocolate agora que a gente conversou sobre o porquê seres humanos preferem e gostam de açúcar. Mito 1. Chocolate é saudável por conter polifenóis. Sim, o chocolate é um produto processado do cacau, uma fruta, um alimento rico em flavonoides, um fitonutriente, ou seja, um nutriente das plantas, que contém propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e outras propriedades desse composto bioativo que tem inúmeros benefícios como prevenção de câncer, doença cardiovascular, auxílio na pressão arterial. Só que o processo da produção do chocolate é um processo de vários procedimentos que começa com fermentação, secagem, torra, trituração da semente do cacau, do nibs, e refinação, entre outros. Então, durante esse processamento do cacau, nós temos, obviamente, a perda dos antioxidantes, desses flavonoides, enquanto produtos da reação de Maillard são formados. Se você não viu o primeiro vídeo sobre cacau, assiste aqui no canal, tá bem legal para você entender um pouco mais sobre o cacau em si e não só sobre os mitos. Mas esses nutrientes das plantas são lábeis, ou seja, são sensíveis. Termolábeis, oxigenolábeis, fotolábeis. Sensíveis ao oxigênio, sensíveis à temperatura e sensíveis à luz. Então eles são facilmente perdidos. Então, depois do processamento, a industrialização, por isso que alimento industrializado, processado, não é tão saudável, a farinha branca, porque muitos nutrientes foram oxidados. E você ainda tem a formação desses produtos da reação de Maillard, que dá um gosto especial, mas formam toxinas que são prejudiciais à nossa saúde. Por exemplo, um dos fitonutrientes no cacau são as antocianinas, que são os fitonutrientes também das amoras, mas durante o processamento é perdido. Então, a conclusão desse mito é: o cacau é saudável, mas o chocolate é um subproduto do cacau, obviamente cheio de açúcar e gordura. Mito 2. Chocolate me dá energia. As pessoas realmente acreditam que o chocolate dá energia. É bem diferente do que isso. O que dá energia é a cafeína e a teobromina, que são estimulantes que estão presentes no cacau. E, obviamente, quando o chocolate é processado, é uma concentração muito maior de cafeína e teobromina, que são psicoativos estimulantes, ou seja, você acha que você está com mais energia, você sente mais enérgico, mas a energia está vindo do seu corpo e não do chocolate em si. Porque, bem simples, pensa no combustível de um carro e a bateria de um carro. O carro não roda sem a bateria, mas também não roda sem o combustível. Comida é combustível, não é energia. A energia vem do sono. Tenta comer uma barra de chocolate às 10 da noite, meia-noite, e vê se você sai para correr uma maratona. Não, você vai apagar no sofá, você vai ficar com sono. Comida, principalmente chocolate, fornecesse energia, você se sentia muito enérgico após comer,
mas essa energia falsa que as pessoas sentem é o pico glicêmico que o chocolate vai te dar por causa da quantidade absurda de açúcar refinado e sem fibras. Então isso não é energia, tanto é que ela vai acabar muito rápido, porque seu corpo começou um processo de secreção de insulina, entre vários outros fatores, que isso não é energia real. Energia vem do sono, não vem nem de comida nenhuma. Mas é que nem o pessoal que anda a cavalo e chicota o cavalo. A energia não está vindo do chicote. A energia está vindo de dentro do cavalo quando ele sofre um estresse causado pela batida do chicote. Bom, você come chocolate? Conta aqui embaixo pra mim o que você acha do chocolate, se você é um chocolatra, se você não liga para doce e se você está gostando dos vídeos e quer ver mais vídeos similares, comenta o tipo de vídeo que você quer ver. E não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar com todo mundo que precisa saber informações de importantes para diabetes, do chocolate, está com problemas de ganho de peso, e senta o dedo nesse like se você gosta do vídeo, para eu saber e para o YouTube entender que você gosta e auxiliar a mostrar para mais pessoas. Então comenta, compartilha e dá um like, sem pensar duas vezes. Mesmo que você não tenha nada para comentar, comenta aí embaixo, Dr. Fruta. Mito 3, chocolate não engorda. Sim, chocolate não engorda. Engorda é quem come. O chocolate ele não vai fazer diferença nenhuma. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Mas essa pesquisa que eu peguei, por exemplo, mostrando que o consumo habitual de chocolate aumenta o peso de uma forma dose-resposta. Ou seja, quanto mais chocolate, mais ganho de peso. Essas coisas de chocolate não engorda. Sim, tem pesquisa sugerindo que chocolate é bom para o coração, sugerindo que chocolate é bom para aquilo outro. Desde quando comida industrializada, açúcar refinado, gordura saturada refinada, gordura em forma de óleo vegetal, não engorda e não faz mal? Alegar que os benefícios são do chocolate é um absurdo. Sim, o cacau tem benefícios, mas como uma fruta fresca, quanto mais processada, mais perda desses benefícios. E é só ver por aí quem você conhece que come muito chocolate e não engorda. Eu, particularmente, sempre engordava e me sentia mal depois de comer uma barra de chocolate. Mito 4. Chocolate não dá espinha. Falam cada coisa. Eu adoro uma citação de um dos meus médicos prediletos, o Dr. John McDougall. Ele fala: as pessoas adoram ouvir coisas boas sobre seus maus hábitos. E é literalmente isso. A gente adora embasar alguma coisa boa para o nosso consumo de coisas erradas. E o chocolate, sim, dá espinha de acordo com os artigos médicos científicos. Essa pesquisa publicada no Jornal Internacional de Dermatologia, um ensaio clínico mostrando que chocolate preto, o melhor tipo de chocolate, exacerba acne. Como a pesquisa sugere, o leite, que está presente em todo tipo de chocolate, e dietas ricas no índice glicêmico são associadas com acne. Em 2 estudos bem recentes, se mostrou que doces, bolos e chocolate, quando consumidos numa base regular, eram associados com a presença de acne. E o leite é sempre extremamente correlacionado. Então, eles investigaram um chocolate 99% preto em 25 homens, apenas 25 gramas diariamente por 4 semanas exacerbava a acne. Mito 5. Se quero emagrecer, devo preferir os chocolates diet, pois eles não têm açúcares. Bem simples. Desde quando o alimento industrializado é benéfico para emagrecer, para diabetes ou qualquer coisa do gênero? A gente sabe que a pandemia de obesidade que nós vivemos na atualidade, em grande parte deve ser culpada na indústria alimentícia. A indústria alimentícia, na verdade, refina os nutrientes que auxiliam o efeito termogênico dos alimentos. Ou seja, as fibras inibem uma absorção de calorias. Vários dos fitonutrientes das plantas auxiliam seu corpo a queimar calorias e gordura. Então, quanto mais a gente tira de nutrientes de dentro dos alimentos, mais eles engordam e são concentrados. Então, chocolate diet, apesar de dizer lá 0 açúcar, continua sendo um problema. A gente sabe, por exemplo, que adoçantes causam prejuízos na microbiota intestinal. E a microbiota, tudo que vive dentro do seu intestino, os micro-organismos, são extremamente importantes para sua saúde e controle do peso também. Então a gente quer alimentar essa microbiota com nutrientes benéficos e não desalimentar ela, prejudicar a nutrição dela com alimentos maléficos que vão causar
disbiose, como a gente chama, um desequilíbrio das bactérias intestinais. Então, eu peguei um chocolate diet usual na internet, sem botar rótulos nem nomes, e ele alegava ter maltitol, ou seja, adoçante industrializado, polidestrose, adoçante industrializado, e tirando várias outras coisas, né? Emulsificante de lecitina de girassol, edulcorante natural, talmatina, extrato natural de baunilha. Sinceramente, com tantos ingredientes dentro do alimento, você acha que não vai engordar e você acha que vai emagrecer. Por isso que você está lutando com dieta há anos e anos e fica sempre num efeito ioiô, né? Porque não tem nada a ver com esses adoçantes, esses substâncias industrializadas que vão dentro dos alimentos industrializados. Tirando os conservantes que usualmente tem nos industrializados, né? Que podem conservar o alimento, mas não te conservam, na verdade. Porque a gente sabe que é muito importante a água do alimento. Se o alimento não estraga, ele é menos saudável. E aí, o sexto mito, chocolate amargo é mais saudável, chocolate preto é mais saudável. Sim, talvez o chocolate preto tenha menos açúcar e contenha menos refinação do que os outros chocolates. Pode ter um pouco mais de cacau. Só que, entenda, alimento fresco é nutritivo. Quanto menos fresco é o alimento e a barra de chocolate vai ficar ali parada por meses até chegar na sua casa e ser consumida, muitos dos nutrientes foram perdidos. Pensa num brócolis, deixa ele fora da geladeira por poucos dias, ele estraga. Se o alimento não estraga, é porque muitos dos nutrientes dele já foram perdidos. Simples assim. Por isso que a gente tende a usar açúcar e sal como conservantes, porque antes de existirem os conservantes industrializados, se tirava a água do alimento e se jogava açúcar e sal para conservar. Mito 7, chocolate não é viciante, é só comer só um pouquinho. E aí eu te pergunto, você já viu um morangólatra, um brocólatra? Não existe pessoas viciadas em morango, não existe pessoas viciadas em brócolis, mas chocolate ninguém consegue comer um pouquinho. É que nem falar para um obeso comer chocolate em moderação, é que nem falar para um alcoólatra beber em moderação, é que nem falar para um fumante fumar em moderação, é que nem falar para um drogado usar droga em moderação, é que nem sugerir que existe moderação em estupro, moderação em roubo. Moderação é apenas com coisas fisiológicas, com coisas relacionadas à necessidade da vida. Ou seja, eu tenho que ter moderação com água, com fruta, com vegetal, com atividade física, com várias coisas relacionadas à vida que são necessárias para a propagação da vida. Mas se não é necessário à vida, se chocolate nunca apareceu na natureza, você já viu pé de chocolate, árvore dando barra de chocolate com plástico ainda? Não. Então, realmente, na minha opinião, não existe moderação. Se você quer saber mais sobre compulsão alimentar, clica aqui no card ou na descrição aqui embaixo para ver um vídeo que eu fiz sobre os dados científicos da compulsão alimentar e mostrando que alimento industrializado invariavelmente causa compulsão alimentar pela mistura do açúcar, da gordura e de outros elementos, concentra de uma forma que não existe na natureza. Por exemplo, você vê as castanhas, o abacate, não é doce, tem mínima quantidade de carboidrato e praticamente tudo gordura. Carne, por exemplo, ovo, é sempre gordura e proteína, um pouco de proteína no caso. Fruta é doce, arroz é doce, né? Muito carboidrato. Não existe mistura de carboidrato com gordura nos mesmos alimentos na natureza, por uma simples razão. A natureza não quer causar compulsão alimentar. E aí você tira a água, você tira a fibra, tira tudo que tem de bom e só concentra as calorias. É óbvio que seu cérebro vai ter compulsão. Não é culpa sua, é culpa do alimento industrializado que você está escolhendo. E aí tem os outros mitos que eu não vou nem entrar nos detalhes, né? Chocolate alivia TPM, chocolate é melhor para o cérebro. Talvez o cacau seja benéfico para inúmeros tipos de problemas e melhor funcionamento do nosso organismo. Mas sugerir que gordura industrializada, com açúcar refinado e várias outras coisas ali que nunca apareceram na natureza, seja benéfico para o organismo, é balela, é historinha da indústria querendo te convencer e querendo que você compre mais de algo caro que mantém os bolsos dos acionistas da empresa. Simples assim.
mas ao custo do quê? Ao custo da sua saúde, ao custo do meio ambiente, ao custo da saúde dos seus entes queridos. Se você quer uma vida mais saudável, vê o vídeo lá de chocolate que eu dei possíveis substituições. Substitua por carboidratos simples das frutas, alimentos frescos, vão te tirar essa vontade, porque essa vontade é um mecanismo evolutivo que levava seres humanos a consumir o açúcar da natureza, as frutas, os vegetais, às vezes até mesmo mel, mas não tem muito alimento doce na natureza, basicamente fruta. Até mesmo tentar comer mel na natureza é muito difícil, você vai ter que lutar com a abelha, com um enxame de abelhas, e não é uma coisa fácil. Então, obtínhamos sim, ao longo de milhões de anos, o gosto doce da fruta, e isso causava saciação, mas a gente comia frutas em grandes quantidades. Mas se você quer ainda, você está muito viciado em açúcar e não consegue sentir gosto na fruta, o que eu sugiro? Bem simples, nosso curso Doces à Vontade, onde eu te ensino de uma forma natural, apenas com alimentos integrais, crus, frescos, como saem da natureza, a fazer deliciosos doces que ficam tão gostosos e tão doces e tão gordurosos quanto esses industrializados. Só que leva muito menos tempo para fazer, são muito mais saudáveis e são muito melhores para você oferecer até mesmo para a sua família. Então, se você quer mudar, largar essa compulsão por doces e trocar ela por doces saudáveis, sugiro dar uma olhada aqui embaixo no link do nosso curso Doces à Vontade ou no site. Trufas de cacau, bolo de chocolate, entre várias outras sobremesas que eu ensino aos meus alunos, seja aqui nos retiros ou nos cursos online. Até mesmo brownie que você faz com a mão. Quer mudar de vida e largar esse vício por açúcar e usar alimentos integrais, frescos, como frutas secas, castanhas? Vem comigo aprender a ser mais saudável e largar o açúcar, esse ioiô de peso e de glicemia ao longo da sua vida para sempre. Então, gostou do vídeo? Não se esquece de compartilhar, comentar, dar um like, postar seus comentários aqui embaixo, se inscrever no canal e apertar o sininho. E se você quer me ajuda como nutricionista clínico para melhorar a sua dieta, não é se tornar crudívoro, não é mudar 100%, é só melhorar, só entender como você pode melhorar a sua dieta sem esforço, melhorar seu estilo de vida sem esforço. Detalhes básicos que eu vou te ensinar. Então, tem nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos cursos online e nossos retiros presenciais, o próximo sendo em janeiro aqui comigo. Vem aprender, deixa eu te ajudar a mudar de vida. Muita saúde frugal, doutor do coração. Até a próxima.